E aí, craques, Mr. Barça na área. Nesse vídeo vou comentar sobre as sinceras declarações do Deco, diretor esportivo do Barça, onde deixou algumas frases polêmicas. E também vamos comentar sobre a decisão de pendurar as chuteiras de duas lendas do Barcelona, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Mas antes convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. E vamos falar das declarações do Deco para a Catalunha Rádio, que deu o que falar. E a parte mais polêmica da entrevista foi quando ele disse: "Não somos tão magníficos, ou tão exuberantes como as pessoas pintaram na temporada passada. Somos uma grande equipe quando trabalhamos. Além disso, temos qualidade. Mas se achamos que a qualidade deve estar por cima do trabalho, temos um problema." Eu acho que foi desnecessário o Deco falar isso. Pode ser que ele teve as melhores das intenções, tentando exigir mais dos jogadores. Mas, na minha opinião, isso é trabalho do Flick. Concordo que a equipe deve trabalhar muito, e que deve ser a prioridade de todos, e não a parte individual. Mas discordo em relação à perspectiva dele. Eu acho que o Barça é espetacular, sim. Temos jogadores muito talentosos, e a ideia de jogo do Flick é bonito de ver, e acaba beneficiando o espetáculo e o talento individual dos jogadores. É verdade que estamos em um mau momento, mas temos muitos desfalques que fazem a diferença. Ele também falou sobre as sensações da equipe nesse início de temporada, e disse: "Talvez a sensação na temporada passada eram melhores, porque existia a novidade. Depois de um 4-1 é verdade que não há nada para discutir. Mas no geral, nos grandes aspectos, a sensação é semelhante à da temporada passada. Temos que falar de coisas, mas devemos manter o equilíbrio." Deco também comentou sobre os objetivos da equipe blaugrana. "Não posso dizer às pessoas qual deve ser a sua expectativa. Para que possamos ganhar a Champions, ou poder competir nela, primeiro devemos estar ao máximo nível. Temos a capacidade para competir. O grande objetivo há 2 ou 3 anos era voltar a competir e ter continuidade. Se tivesse mais margem de fair play, talvez poderíamos ter feito outra contratação, mas não era a prioridade. Porque a ideia é ter uma base. E quando mantemos jogadores, também estamos contratando. Com certeza, na situação que está o clube, além de fazer contratações pontuais, o mais importante é manter os jogadores que estão demonstrando nível para presente e futuro." Sobre a relação que tem com Flick, Deco disse: "Cada um tem uma forma de trabalhar. Sempre podemos nos ajudar entre todos. Falo de tática com Flick, estamos todo o dia juntos. Mas não passo a linha que não seja da minha área." E é isso. Em uma comissão técnica deve existir colaborações e trocas de ideia, mas sempre respeitando as funções. Sobre Lamine Yamal disse o seguinte: "Foi um assunto normal. Vem de uma sobrecarga de pubis. Tentamos recuperar para que tivesse uma sequência de jogos sem desconforto. Não saiu como esperávamos. Jogou um jogo de muita intensidade contra o PSG. Depois do jogo, Lamine sentiu. Temos que pensar nas coisas. Junto com o departamento médico, vimos que a recuperação tinha que ser mais profunda. A partir daí, fizemos um informe médico para a seleção. O treinador é livre para falar com os convocados. Isso é outro assunto. Nós fazemos as coisas como devem ser feitas. Lamine segue com desconforto e não está bem. E pronto." Reiterando o que o Hansi Flick já tinha falado. Honestamente, não me interessa muito saber o que o De La Fuente pensa, nem as teorias da conspiração que muitos vendem por aí. Para mim, o importante nesse momento é que o Yamal se recupere e possa jogar tanto pelo Barça quanto pela sua seleção. Deco continuou sendo perguntado por esse assunto e perguntaram sobre o De La Fuente, e ele respondeu: "Não estou no dia a dia da seleção para ver como cuida os jogadores. Imagino que os trata bem. Com Caranca falamos e não tem nenhum problema. Na vida temos que nos colocar no lugar do outro e analisar bem as coisas para falar. É normal que o De La Fuente coloque o Lamine, se não apresenta nenhum desconforto. E é normal que o Flick não goste se o Lamine joga 2 jogos e volta com problemas. Às vezes imaginamos muito. A seleção sempre é um assunto complicado, e não só pelo Lamine, é um drama geral, e alguma coisa deve se fazer." Aqui ele passou pano para a polêmica, disse o que acha, e eu estou de acordo com ele, e já tinha comentado isso para vocês. Cada um defende o seu,
e trabalha da forma que acredita que é a melhor para a equipe. Mas o Deco falou isso em um tom de pacificar as águas. E tomara que seja assim, e que a relação entre o Barça e seleção espanhola não seja um inconveniente. E se liga nessa, porque o Deco falou sobre as recentes declarações de Flick em relação ao Yamal. E perguntaram se o treinador do Barça tem uma implicância com o Yamal. E ele disse: nós cuidamos dos jogadores. Depois, cada jogador tem seu mundo. Ter o Lamine é para ficar feliz. Porém, quando você se converte em um jogador importante no Barça e no mundo, tens que saber lidar com isso. O clube faz o que tem que fazer. E depois é um tema pessoal. Temos que tratar ele como um profissional e fazer o que se faz com todos os jogadores. E tem o detalhe da idade. Eu tenho 48, não 18. Lamine demonstrou uma maturidade diferente, porque é um jogador distinto e especial. Mas tem 18 anos. Para o Barça e para o mundo, é um presente tê-lo. Mas nós não decidimos se é o melhor do mundo ou o quinto. Nessa última parte, acho que ele quis dizer que Yamal é um dos melhores do mundo e que só depende dele ser o melhor de todos. Mas nessas declarações, me parece que o Deco foi na mesma linha de Flick. Apesar de gostar muito do Yamal pela idade, deve haver um acompanhamento muito especial, tanto física quanto emocionalmente. Pois nessa idade, e com tudo que ele representa, deve haver esse cuidado. Também o questionaram sobre Ter Stegen e se iria ser titular. E o Deco disse: eu não sou o treinador, quem decide é ele. Quando ele machucou as costas, ligaram as alarmas, porque só tínhamos o Iñaki preparado. E quando voltou a se lesionar, tivemos que procurar o Szczęsny, quase que desesperadamente. Ele nos ajuda, mas começamos a analisar o Joan Garcia. E nesse momento, pelas boas atuações do Joan Garcia, acho que o Ter Stegen não faz parte dos planos a longo prazo no Barça. Sobre contratar um camisa 9, o Deco disse: se me dissessem que tem um como o Lewandowski no mercado, iríamos por ele. Mas acho que não é o momento para falar de contratações. Temos o Ferran, que pode fazer essa função, e não temos que ficar malucos. Se vemos o PSG, ganharam a Champions sem um 9. Se obcecar por isso é um erro, e não é o momento para falar disso. Eu discordo um pouco do Deco aqui. Para mim é muito importante ter um 9, sendo o Lewandowski ou outro, pois devemos ter opções diferentes na área. E quando ele cita o PSG, não cita um jogador como Gonçalo Ramos que está disponível, caso precisem de um jogador dessa característica. Além disso, somos o Barça, e temos centroavantes na história do clube que foram super impactantes. E é bom ter esse perfil de jogadores. Deco falou sobre ainda não estarem na regra 1-1, dizendo: não me desespera não entrar na regra 1-1. Levamos um tempo assim, e conservamos jogadores como Pedri, Gavi, Lamine, Fermin e Rafinha, e conseguimos renovar contratos importantes. Acredito que isso é um sucesso. Temos uma equipe campeã, que pode se manter nesse nível. E se pudéssemos estar mais tranquilos, no mercado de transferências, seria melhor. Mas é a situação que estamos. Entendo o que diz. Mas com o Deco eu costumo discordar em várias coisas. Principalmente da forma como ele diz certas coisas. Por exemplo, entendo a situação atual do clube. E concordo que a diretoria tem feito ótimo trabalho em relação a isso. Porém, me incomoda um pouco que diga que não desespera que ainda estejam na regra 1-1. Porque parece meio conformado com a situação. E sabemos o quão importante é sair dessa situação. E voltar a transitar com normalidade. Mas compreendo o porquê disse isso, mas não concordo como ele o diz. Sobre a renovação do De Jong, Deco disse: ele mudou de representante, mas vamos renovar com ele, o antes possível. E sobre o Eric Garcia comentou: já começamos a falar com ele, a ideia é que fique, e que entenda a ideia salarial do clube. O interesse é mútuo. Tem mostrado um bom nível. É novo, tem 24 anos. Estamos contentes com ele. E queremos que continue. Para mim, pode assinar ontem com ele. Está fazendo um ótimo início de temporada. E está mostrando a sua importância para o elenco. Não só como um zagueiro, mas como uma opção importante na lateral direita, e podendo quebrar um galho de volante. E essas foram as declarações do Deco em entrevista. Agora vamos comentar sobre o anúncio do Jordi Alba, informando que irá se aposentar pouco tempo depois que o Busquets tenha anunciado a aposentadoria também.
e gostaria de falar um pouco sobre esses dois jogadores, pois estamos falando de duas lendas para o FC Barcelona. Começando pelo Busquets, ele simplesmente redefiniu o significado da posição. Um jogador com pouca mídia, que aliás é difícil de encontrar nos dias atuais, e com uma leitura perfeita sobre o espaço, fazendo o trabalho sujo em uma época cheia de craques. E ele permitia que tudo estivesse conectado e equilibrado entre defesa e ataque. Lembro que na minha infância jogava na mesma posição que Busquets, e desde sempre o Barça era a minha inspiração. E por esse motivo, de forma automática, minha percepção sobre ser um volante era trabalhar a serviço da equipe. Fazer o trabalho sujo, não levar os holofotes, mas eu mesmo me dava o valor, por acreditar estar fazendo o certo. E quando fui crescendo, percebi que essa ideia que tinha passava muito pelo comportamento do Sérgio Busquets. E após aquela geração, de Xavi, Iniesta e Busquets, o futebol mundial mudou para sempre. É uma lenda do clube. Dizem que ele quer ser treinador. E tomara que ele tenha muito sucesso nessa nova etapa. E não duvido nada que chegue a ser um dos melhores treinadores de todos os tempos. Guarda isso que estou falando. E por outro lado temos o Jordi Alba, que também foi uma lenda no clube. Não iniciou na base do Barcelona, mas vivenciou muitos anos como um verdadeiro culé. O comunicado que ele fez foi o seguinte: chegou o momento de fechar uma etapa transcendental na minha vida. Tomei a decisão de colocar fim à minha carreira como jogador profissional ao finalizar essa temporada. Faço isso com convicção, com plenitude e com felicidade. É um dos jogadores que mais assistências deu para o Messi e foi importante para essa geração tão vencedora. O próprio Messi deixou umas palavras muito emocionantes para ele, onde disse: "Obrigado, Jordi, vou sentir muito a sua falta, depois de tantas coisas juntos. Vai ser esquisito olhar para a esquerda e não te ver lá. Que loucura a quantidade de assistências que você me deu todos esses anos. Agora quem vai fazer os passes recuados para mim?" Dá nostalgia ver jogadores que vi desde criança se aposentando. Até mesmo porque em algum momento vai chegar a vez de Lionel Messi. E nesse dia não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que é o futebol sem Messi. E o dia está cada vez mais próximo. E vocês? O que acharam das declarações do Deco? E da aposentadoria de Busquets e Jordi Alba? Deixa nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda muito o canal. Obrigado pelo apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!